convido a igreja a se colocar de pé para a gente estar cantando um hino para iniciar o culto. Aquieta o teu coração, leva o teu pensamento a Deus. Amém? Graça e paz, irmãos, amém? Nessa noite, antes deles subirem aqui, ele colocou uma música, Quero Ser Como Criança. Eu estava lá no fundo, pensando na palavra e eu estava discorrendo o celular e eu vi a foto de um bebê recém-nascido e aquilo me tocou muito, me emocionou demais. E quando eu entrei aqui, ele colocou aquele cântico, eu quero ser como criança. Às vezes a gente
chega na presença de Deus como criança, né? Eu falo que eu tenho a minha neta de 1 ano e meio, e a criança, ela é tão espontânea que se ela quiser te dar um beijo, pode onde ela estiver, ela chega, te esbarra, ela já te beija. Ela beija na perna, ela beija na mão, ela beija onde ela pegar, ela beija, né? É espontâneo, é com sinceridade, né? Quando ela quer, ela faz. Se ela não quer, ela fala não. Não, né? E eu estava ali no fundo e pensando na palavra de hoje, né? Eu falo, nós temos estudado na minha célula o livro de Atos, e essas semanas passadas nós passamos por 2 capítulos que eu falo que me impactou muito a vida de Estevão. E eu falo, Deus, que essa atitude, né, do coração de Estevão, ainda eu falei orando, eu falei a Deus, Pai, que isso possa ser gerado no coração de um ao menos. E eu me deparei com a foto dessa criança no celular, e eu creio que eu acho que Deus gerou em mim algo diferente. Porque quando a gente olha para Deus, você explica a Deus gerando uma criança no ventre de uma mãe? A gente não consegue explicar. Como que isso acontece? É um milagre da vida, né? Deus gerou no ventre. E eu creio que Deus tem algo para gerar no nosso coração nessa noite. Olhe para o Senhor nessa noite. Eu vejo assim, antes da gente começar com a palavra, eu pedi que você fechasse os teus olhos e por um instante você conseguisse olhar para o Senhor como se você fosse um bebê, você fosse uma criança que está aprendendo agora. E você necessita desse olhar do Pai, de amor, de carinho, de ternura. Esse aconchego que às vezes a gente busca em tanto lugar, ou em pessoas, ou em coisas, mas é só nele que eu encontro. Olhe para Deus neste momento, Ele está aqui. Que você possa ter este momento de aconchego, de ternura. O cântico dizia que quando eu quero ser como criança, e às vezes eu quero crescer e eu acabo indo, mas a palavra diz abraça-me. E eu creio que nessa noite é esse abraço que o Senhor quer nos dar. É esse abraço fraternal, paternal que Ele quer te dar. Por um instante, feche os teus olhos e contemple esse momento com o Senhor. Diga para Deus, olha Pai, abraça-me. Eu quero sentir os teus braços aqui, me envolvendo mesmo, com ternura, com amor. Eu quero sentir o teu toque nessa noite. Tem esse momento, antes da gente começar com a palavra. Ele está dizendo, olha, a gente é levado pela vontade de crescer, de querer ser independente. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. Nós queremos, ó Deus, sentir esse toque do Senhor no nosso coração, Pai. A Tua palavra vai ser lida nessa noite, que através dessa palavra, Pai, nós possamos sentir esse toque no nosso coração, Pai. Que essa semente mesmo caia no nosso coração e ela possa ser gerada, Pai. Gerada mesmo. Que o fruto possa nascer, Pai, através dessa palavra que vai cair num terreno fértil, num terreno que já está regado e preparado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua presença. Eu quero já agradecer ao Senhor pelaquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, Pai, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém?
E eu te convido a abrir a palavra no livro de Atos. Nós vamos discorrer o capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos e o capítulo 7. Então deixe a Bíblia aberta. Nós vamos estar falando sobre Estevão, né? Quando a gente esteve estudando lá na célula esses 2 capítulos, eu falo assim que Deus surpreende a gente de uma maneira tamanha, né? Porque eu já li várias vezes e nunca tinha me deparado dessa maneira, né? Então, começando com o versículo 1 do capítulo 6, e a palavra diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve grande murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Pula para o versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí está Estevão. Começamos a falar de Estevão. Ele foi escolhido para ser um diácono, né? Diácono quer dizer serviço, aquele que serve, né? Ele foi escolhido para ser aquele que ia servir as viúvas, que ia servir a igreja, né? Que ia ajudar na distribuição daquilo que, né, que era de incumbência da igreja para os necessitados, né? Ele foi ali servir. Entrando no capítulo 7, eu quero que você já vá direto para o verso 51. Depois a gente vai discorrer um pouco sobre esses 2 capítulos. Estevão dizendo aqui, olha: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram nossos pais, também fazei vós. Vai para o verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Esse já é o final da vida de Estevão. Gente, o capítulo 6, ele começa dizendo aqui que a igreja está crescendo, né? A igreja está crescendo muito. A palavra fala que até os sacerdotes daquela época estavam se convertendo mediante a ministração da palavra. Estevão, ele foi escolhido, né, para servir, né, para estar ali para servir. Né? Interessante quando a gente vê que no verso 1 ele fala que houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, quer dizer, na igreja começou a haver um preconceito. Um preconceito do quê? Do povo estrangeiro, porque elas eram estrangeiras. Então elas estavam, como diz, até recebiam, mas menos. Né? Então o povo estava ali com um certo preconceito com ela, e o povo já vai, né, lá para os discípulos e vão dizer: olha, mas o que está acontecendo? Ele fala: não, mas não é razoável para nós abandonar o estudo da palavra e da oração para ir servir as mesas. Hoje, né, infelizmente, como diz, o costume é você ler a palavra quando lhe convém. Duro, né? A gente acaba negligenciando a leitura por achar que se eu fizer, eu vou estar fazendo melhor, né? E a gente vê que não é bem assim. Quando a gente entra no capítulo 7,
a gente vê que Estevão, ele está fazendo uma defesa, porque ele está sendo acusado de falar contra Moisés, acusado de falar contra as leis, acusado de falar contra o próprio templo, né? Ele está sendo ali acusado. Quando ele começa a fazer a defesa dele, ele começa contando uma história, né, desde do começo do Antigo Testamento. Ele conta o Antigo Testamento inteiro na defesa dele. Ele está dizendo, olha, desde o começo, os patriarcas, né, eles foram rejeitados pelos seus. Ele está dizendo que, olha, Jesus, ele veio e os seus os rejeitaram. Não é isso que a palavra fala? E é isso que ele está dizendo ali para o povo. E o povo fica com muita raiva dele, porque o povo está dizendo, olha, nós conhecemos. Como você diz que nós não conhecemos? Quando ele fala, povo de dura cerviz, né, incircunciosos de coração e de ouvido, ele está dizendo, olha, vocês até conhecem, mas vocês ainda não quiseram deixar o Egito para trás, vocês ainda carregam o Egito nas costas. Eu tive conversando com as minhas meninas essa semana, e eu falei para elas, a gente é assim, perito em carregar as coisas velhas, não é? Um dia uma pessoa falou para mim assim, você é museu? Eu falei, não. Ele falou, Eu falei, mas por quê? Você carrega coisa velha, então você é museu. Porque no museu tem o quê? Coisa velha. Para que você olhe e fique lembrando da situação. Né? Eu falo, não, eu não sou. A gente fala, não, mas a gente faz. A gente fica lembrando. Não adianta falar, não lembro. Lembra e fica às vezes matutando sobre aquilo ainda. Mas por que será, né? Aquela coisa. Ele está dizendo aqui para o povo, olha, vocês negaram a Cristo. Vocês crucificaram a Cristo. Gente, o que mais me impacta nesses 2 capítulos é que, quando eu parei para pensar, como que Estevão conhecia toda a história do Antigo Testamento? Eu fiz essa pergunta para as minhas meninas. Eu falei, gente, como que Estevão conhecia toda a história do Antigo Testamento para ter falado perante o Sinédrio com tanta autoridade e ousadia? Assim, me atentei a isso. Falei, gente, olha, é visível. Ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia a palavra. Hoje, nós precisamos conhecer aquilo que Deus deixou para nós. Né? Porque ele fala assim, ó, tudo que vocês precisam saber, já foi escrito, que é a palavra. Estevão conhecia. Gente, e o que é mais interessante, você olhar para Estevão, se vocês puderem ler o capítulo 6 e o capítulo 7 inteiro, né? Vocês vão conseguir entender um pouco mais. O que é mais interessante sobre tudo isso, que Estevão, ele tinha tanto conhecimento da palavra, que quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas viam ele como um anjo. Né? Falavam, como? Né? Ele respirava a palavra. Quando ele falava, ele tinha amor, ele tinha mansidão na palavra dele, né? Ele tinha amor para dizer. Tudo que ele dizia, ele não dizia com fervor, ele dizia com amor, com cuidado, com zelo, com dedicação. Eu falo, Deus, eu acho que eu ainda não tenho essa língua tão mansa assim. Né? Eu acho que Deus ainda precisa domar, né? Porque a gente fala que a língua é o menor membro do corpo humano, mas é a que mais causa estrago. Ela incendeia uma floresta inteira, né? Se eu não segurar, o negócio fica feio, não é? Quando você entra numa briga, você fica quieto ou você fala o abecedário de trás para frente umas 3, 4 vezes? Eu falo, Deus, eu acho que eu estou no abecedário ainda não sei ficar muito quieta.
Né? Estevão não. Ele tinha ousadia, ele sabia como dizer, ele sabia como falar. Isso impacta muito meu coração, porque ele respirava a palavra de tal maneira que quando a gente olha para a vida dele, você percebe que ele não precisou ter uma experiência com o Senhor para ir servir. Não. Ele conhecia. Ele meditava na palavra. E por ele conhecer e meditar a palavra, é que ele ia fazer aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Ele foi a pessoa que Deus esperou que ele fosse, porque ele colocou em prática tudo aquilo que ele conheceu, tudo aquilo que ele ouviu de Jesus, que ele viu de Jesus. Hoje, para nós, o que é mais difícil, eu vejo, é colocar a palavra em prática. Eu até conheço, mas o colocar em prática, aí o bicho complica. A maior dificuldade nossa hoje é em colocar a palavra em prática. É praticar aquilo que Jesus nos tem ensinado. Gente, quando Estevão termina ali, ele está pronto para ir a ser apedrejado. E ele fala, olha, Senhor, não nos impute este pecado. Gente, para pensar, naquela época, o apedrejamento era uma das torturas mais terríveis da época, mais dolorosa, porque a pessoa ia morrer aos pouquinhos. Ele sabia que ele ia passar por aquilo, porque ele já tinha sido tirado da cidade. Ele já estava vendo que o povo estava vindo tudo atrás dele, já escolhendo as pedras que iam tacar nele. E ele ajoelha e ora ao Senhor. E o que é mais interessante ainda, nesses dois textos que eu vejo, eu falo assim, por que a igreja crescia? Por que Estevão, ele tinha tanta ousadia no falar? Por conhecer a palavra. Porque quando a gente olha lá no capítulo 6, lá no início, o que os apóstolos falam? Nós não podemos deixar da leitura da palavra e da oração. Eu creio que eles foram suporte para que tudo corresse bem. Eles foram suporte para que Estevão pudesse suportar, né, até o fim da vida dele, aquilo que ele teve que sofrer. A gente pode olhar, Estevão morreu como um mártir, mas foi negado pelos seus. Assim como Cristo. A própria palavra diz, que ele fala que ele veio, mas os seus o rejeitaram. Gente, eu falo assim que é muito interessante quando a gente olha, para esses capítulos e a gente eu paro para pensar, mas como que nós temos negado a Cristo? Já falei várias vezes isso aqui no púlpito. E torno a dizer de novo, toda vez que eu deixo de ler a palavra, eu estou negando a Cristo. Toda vez que eu deixo de colocar em prática aquilo que Ele já deixou para mim, eu estou negando a Cristo. O Espírito Santo é tão maravilhoso, gente, que quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, Ele começa a colocar um gostinho doce, aquele gostinho do quero mais, porque ele começa a abrir os nossos olhos para coisas que a gente muitas vezes já leu um monte de vezes e não tinha se deparado com aquilo. Eu já tinha lido tantas vezes o capítulo de Romanos 6, mas nunca me deparei com essa questão do preconceito. Eu falo, Deus, olha como o Senhor é maravilhoso. Às vezes a gente tem preconceito de tanta coisa, não tem? O que é o preconceito, gente? O preconceito é um conceito que eu tenho firmado de determinada coisa que eu não conhecia ainda. Que a partir do momento que eu conheço, aquilo deixa de ser um preconceito para ser um conceito firmado. Quantas vezes a gente não tem um preconceito daquilo que eu não conheço, daquilo que é novo? Como que é difícil a gente se adaptar com aquilo que é novo?
Não é um preconceito? A gente não acaba agindo da mesma maneira que o povo agiu? Gente, a palavra é maravilhosa, ela chama a nossa atenção o tempo todo e nos ajuda a agir da maneira correta. Hoje, nós como cristãos precisamos respirar a palavra, porque Estevão, ele estava sendo julgado ali. Ele foi acusado, as pessoas, olha, eu vou pagar você para você ir lá falar algo falso contra ele, para que a gente possa levar ele mesmo para a morte. Mas em nenhum momento ele titubeia, ele fala a palavra. Ele está citando a palavra o tempo todo. Ele está contando a história do Antigo Testamento. Ele está respirando a palavra. É o que nós precisamos hoje. Quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu paro para conhecer, mais eu conheço Deus, na intimidade. E é isso que Ele quer, que nós sejamos íntimos dEle. É tão fácil, não é? Você mandar um WhatsApp com um amigo, ou você conversar com um amigo. Hoje em dia está fácil isso pelo celular, né? Mas por que eu não posso fazer isso com Deus? Por que eu não posso gerar com Deus essa intimidade, essa amizade, essa cumplicidade? Porque a gente tem aquela paranoia de achar, mas Deus não sabe o que eu estou precisando. Deus sabe, claro que Ele sabe, mas Ele está esperando você ir até Ele. Ele está esperando você ir até Ele. E eu digo assim, quando você vai até Ele, pela palavra, né? Eu digo para você, olha, se coloque como um espectador daquela história. Se debruce na janela, né? Você já viu aquela, há muito tempo atrás, tinha uma novela, tinha uma senhora que ficava assim, né? Debruçadinha na janela, vendo o que acontecia na rua. Nem sei que novela que era, eu lembro quando eu era muito criança, mas eu lembro disso. Eu falo, né? Você vai ler a palavra? Faz que nem aquela mulher, se debruça na janela, né, sobre a história, e vai olhar o que está acontecendo ali, e deixa o Espírito ministrar, e Ele vai trazer a revelação. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu creio que é isso que Deus quer gerar no nosso coração nessa noite, para que nós possamos entender o quão maravilhoso é você se debruçar sobre a janela e prestar atenção nos detalhes da história. Aí a gente vai ver como Jesus é simples, como as coisas não são tão complicadas assim como a gente pensa. Que a gente é perito em pensar muita coisa, em viajar na maionese, não é? A gente é perito nisso. Se deixar, a gente escorrega um monte inteiro viajando na maionese. E não é isso que Deus quer. Deus quer que fale, você quer viajar na maionese? Viaja no texto. Para lá para pensar. Olha para a história. Se coloque lá dentro. E deixe o Espírito ministrar teu coração. Gente, isso é maravilhoso. Quanto mais eu me debruço, né, sobre essa janela que se chama Jesus, mais o meu coração arde por Ele. E é isso que Ele quer, que Ele espera de cada um de nós nessa noite. Eu queria que o Ministério de Louvor subisse aqui. Eu vejo assim, né, Estevão, ele deixa um exemplo maravilhoso na nossa vida. Um exemplo que eu creio assim que é possível a gente seguir. O exemplo da leitura, de conhecer a palavra, de se colocar mesmo na janela, de se inteirar da história. Gente, é como dizer, fica como um memorial para nós. O que é um memorial? Um memorial para me lembrar. Olha, nossa, Deus, que maravilhoso que o Senhor fez por mim. É um memorial. Feche os teus olhos por um instante e louve ao Senhor, adore ao Senhor, adore Ele pelo privilégio. Olha, gente, coisa mais linda. Adore pelo privilégio de você poder estar aqui
nessa noite livre, sem perseguição, sem ter medo de ser condenado. Tem países por aí hoje que os cristãos são perseguidos, se forem pegos com a palavra, são mortos. Nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor. Nós temos o privilégio de ter a palavra dele em mãos. Nós temos o privilégio de poder ler em qualquer lugar, em qualquer hora, e estar com ele a qualquer momento. Olhe para esse privilégio que Deus te deu hoje, de estar aqui na presença dele, de ser ministrado pelo Espírito Santo dele. Louve ao Senhor. Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio de novo em teu amor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
Esse desejo de te conhecer a cada dia mais e mais, Pai. Nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, tira toda dificuldade, tira toda dúvida, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ter a certeza de que com o Senhor, com a Tua ajuda, Pai, nós vamos conseguir. Com a Tua ajuda é possível, Pai, colocar em prática. É possível ser gerado em nós esse amor pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gere em nós, que essa semente venha germinar no nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu falo que a semente ela germina de uma maneira sobrenatural. Eu digo para vocês que eu tenho testemunho da minha célula que uma das minhas meninas, ela disse para mim: Elisângela, você sabe que eu comecei a ler a Bíblia toda noite antes de dormir. E ela falou assim: olha, parece uma coisa que agora, enquanto eu não leio, eu não consigo dormir. Algo que Deus faz. Deus fala. Que Deus possa gerar isso no nosso coração. Amém? Passa a palavra, pastor. Boa noite, graça e paz a você que eu ainda não saudei nessa noite. Vocês estão aqui, você que nos acompanha aí de casa. Eu quero, depois desse tempo de palavra, orar pelos dízimos e pelas ofertas. E aí eu vou aproveitar um dos exemplos que a Eli usou, que é o ser como criança. Porque em tudo na nossa caminhada da fé, às vezes a gente espera aquele momento da dificuldade. É no momento onde eu vivo a dificuldade financeira que eu penso em começar a dizimar e ofertar. É no momento em que eu vivo
uma dificuldade de saúde, ou seja ela qual for, que eu penso em orar e em ler a Bíblia. E Deus pode sim nos abençoar nesses momentos, mas Deus não deseja fazer dessa forma. A vontade de Deus é nos ensinar, né, e caminhar conosco o tempo todo, para que você evite, né, viver uma dificuldade financeira, para que você não tenha de viver, né, aquele momento da enfermidade ou da dificuldade, seja ela qual for, ou ainda que viva, né, porque a palavra não nos garante que a gente vai ser livre de todo e qualquer mal, mas é certeza de que Deus vai estar conosco e vai estar nos sustentando o tempo todo. Então que tanto a prática do dízimo e da oferta, ou como a Eli falou, né, a prática de orar e de ler a Bíblia, seja algo constante, que nós, como crianças, né, a gente dependa de Deus e lembre dele o tempo todo. A criança pergunta: papai, mamãe, você vai me levar na escola? Papai, mamãe, a comida já está pronta? Pergunta tudo, né, porque depende da mãe e do pai, e que nós também tenhamos essa mesma dependência de Deus. Se alguém que aqui está nessa noite deseja entregar a Deus o seu dízimo ou a sua oferta, vamos orar por isso. Se você deseja talvez interceder, né, por uma dificuldade financeira pessoal sua, ou talvez de alguém que você conheça, como eu falei, Deus é Deus que ouve, né? Independente da nossa firmeza com Ele ou não, né, Deus é um Pai amoroso, que nos perdoa e está sempre de braços abertos, querendo cuidar de nós e nos abençoar, querendo que de hoje em diante a gente faça diferente e caminhe com Ele todos os dias, né, dependendo de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Papai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre dízimos, sobre ofertas, sobre a nossa vida como um todo. Pai, nos ensina a ser como crianças, nos ensina, Deus, a depender de Ti em todas as coisas. Que no Senhor a gente busque orientação para lidar com as nossas finanças, que no Senhor a gente busque, Deus, a direção para como caminhar, né, enfrentando uma doença, enfrentando uma dificuldade, naquele momento, Deus, que é difícil, a gente não sabe de onde tirar forças. Que a gente saiba confiar em Ti e depender do Senhor o tempo todo. Deus, se alguém aqui há que vive uma dificuldade, seja ela financeira, seja uma enfermidade, algo que gera ansiedade no coração, que preocupa pela incerteza do amanhã, que o Senhor possa agir, Deus, e se fazer presente. Que essa pessoa sinta a Tua presença, sinta o Teu cuidado e consiga encontrar direção, Deus, em Ti, na Tua palavra, através da oração, Deus, ao parar e voltar os olhos para o Senhor. Abençoe o Teu povo, consagra dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja, pode só chegar aqui à frente e entregar seu dízimo ou oferta. Sim. E os avisos dessa noite são que no próximo sábado, às 8 horas, nós vamos estar tendo o Papo Jovem aqui na igreja, com os nossos jovens, adolescentes. Se você venha, participe. Se você conhece alguém, né, nos ajude a alcançar essas pessoas, para elas saberem, né, que a igreja está de portas abertas e também tem palavra direcionada aos nossos jovens e adolescentes. Então, nesse próximo sábado, às 8 horas da noite. Também as nossas outras atividades são que no domingo, às 9 da manhã, nós temos a escola dominical, com a classe de casais, classe de adultos e também a classe para as crianças. E no domingo, às 7 horas da noite, o nosso culto. E aí todas as quintas-feiras, né, às 8, geralmente nós temos culto de oração. Mas especialmente na próxima quinta, nós vamos ter um momento de louvor e adoração, onde você pode vir e participar conosco. Então esses são os nossos avisos. E aí eu quero terminar, né, de uma forma alegre, né, uma forma muito gostosa, que eu fico feliz, que hoje pela primeira vez nós estamos com a Ana Clara aqui, que é neta do Carlinhos, da Cleide, do nosso meio, né. Eu quero chamar, né, os pais, a Ana Clara, o Carlos e a Silviane, para virem aqui à frente. A gente possa orar por essa pequenina.
O Carlinhos, a Cleide, a Karen, quer vir também? Vem, dá o celular para alguém tirar foto aí. A Patrícia tira uma foto aí para mim também. Depois nós colocamos na internet. Para quem não veio também possa se alegrar com esse momento. Então tá aí o papai, a mamãe, o vovô e a vovó, que é sempre babão, né? Baba até na nenenzinha. Bebê que é vida, que traz alegria, e a família aceitou compartilhar esse momento com a igreja. Então eu quero que você estenda suas mãos aí onde você estiver, que você ore, né? Ore pela saúde dessa pequenina, ore para que Deus dê sabedoria aos pais, aos avós, né? À família, né? Para ensinar, caminhar e instruir. A gente fala apresentar, mas ela já é conhecida de Deus, né? Deus sonhou com ela, né? Deus trouxe ela a esse mundo para abençoar essa família, e cabe a nós interceder, né? Estar sempre dispostos a auxiliar. Deus, nós te louvamos pela vida da Ana Clara, pela alegria de estarmos com ela nesta noite, né? Nesse tempo de culto, né? De vermos ela pela primeira vez. Deus, muito obrigado pela vida, Deus, porque veio, porque tem saúde, Senhor. Eu peço que o Senhor dê sabedoria, Pai. Dê sabedoria aos pais, dê sabedoria à família, Deus, para caminhar com ela, para ensinar dia a dia, Deus, para à medida que eles te conheçam, Deus, eles possam também ensinar ela quem o Senhor é, Deus. Abençoe essa pequenina, abençoe parte da família que aqui está, Deus, que o Senhor possa alcançar e dar sabedoria a todos para instruir essa pequenina, Deus. Guarda ela, cuida dela em todos os momentos da sua vida. Nós oramos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, e a gente agradece a família por compartilhar esse momento conosco. Alguém quer dizer alguma palavra ou não? Tá bom. Deus abençoe. Amém. Depois desse culto abençoado, né, desse tempo gostoso na presença de Deus, eu te convido a se colocar de pé e agradecer por esse momento, pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida, né, sobre essa noite, sobre o final de semana que se inicia. Que Deus continue a nos acompanhar e que a gente saiba, né, preparar momentos para caminhar e viver a presença dele, ser na oração, na leitura da palavra, no nosso dia a dia mesmo. Papai, nós queremos te agradecer por esse tempo de culto e por tudo que vivemos aqui, Deus, pelos encontros, pela palavra, pelos louvores, pela alegria, Deus, de também encontrar e orar pela vida da pequena Ana Clara. Deus, que o Senhor continue a nos abençoar, nos fortalecer enquanto igreja, e que a cada dia os nossos laços, né, família de Deus, família da fé, possam se estreitar. Muito obrigado pela alegria desta noite, por esse tempo de culto. Despede o teu povo que aqui está, as pessoas que nos assistem ou que ainda vão nos assistir pelas redes sociais, pelos vídeos. Que o Senhor nos abençoe, nos dê descanso, renove as nossas forças e prepare todas as coisas para esse final de semana. Deus, cuide de nós, cuide da tua família, cuide da sua igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua noite, o seu final de semana.